Bom dia, quintos anos, tudo bem? Hoje, quinta-feira, 8 de outubro, você vai pegar o seu livro de língua portuguesa APS e abrir na página 180. E você também verá o vídeo explicativo sobre propagandas. Na aula de hoje vamos falar sobre propaganda. Propaganda? Mas o que é propaganda? Propaganda é a divulgação de um produto ou de um serviço que informe e desperte o interesse de alguém para fazer com que ele compre, use ou para conscientizar as pessoas. A propaganda é a maneira de fazer com que as pessoas conheçam aquele produto, serviço ou evento, anunciando as suas características. Existem vários tipos de propaganda. Temos a propaganda política, que sempre tem na época de eleição, onde os prefeitos, governadores tentam convencer as pessoas a votar neles. Temos também a propaganda de serviços de saúde, como a vacinação, para que as pessoas saibam a data, o horário e o local que precisam ir para se vacinar. E temos a propaganda de produtos, que anuncia brinquedos, comida, lojas, supermercados, móveis, calçados e tantos outros produtos. E onde podemos encontrar propagandas? Elas podem ser encontradas em vários meios de comunicação, como a televisão, nos intervalos dos programas, jornais, desenhos animados. Ela também pode ser encontrada nos jornais e revistas, anunciando produtos e serviços. As propagandas também são feitas através do rádio. Começou o Liquida Sapucaia, com descontos arrasadores em mais de 100 lojas da cidade. Você não pode ficar de fora dessa super promoção. São descontos de até 70%. Tem também as propagandas de encartes de supermercado. Com certeza você já viu um. E também encontramos propagandas na internet, em sites, nas redes sociais, no YouTube, quando você está vendo um vídeo. Não esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é propaganda. Para iniciar, é sempre bom pensar um pouco sobre o que compramos e sobre as intenções de uma propaganda. Nesta unidade, você vai analisar duas propagandas. Uma que procura convencer as pessoas a mudar de atitude e outra que promove um produto. Será que essas propagandas conseguem convencer o seu público? Leitura 1. Propaganda. Leia esta propaganda que faz parte de uma campanha sobre mudança de atitude. Vamos observar. Economize água. A falta que ela faz não é brincadeira. Repare na propaganda. Imagens fortes. O que será que é esse desenho? Olha aqui, o que parece a figura aqui? Seco, né? Um chão seco, sem água, né? Olha só, um barquinho assim, até de papel, já aquele papel velho, peixinho morto. E o escrito, específico, prático, objetivo. Economize água. A falta que ela faz não é brincadeira. Observe e analise esta propaganda. Número 2. A propaganda traz uma imagem grande e um pequeno texto escrito, que é o texto verbal. Economize água, a falta que ela faz não é brincadeira. O que mais chamou sua atenção nessa propaganda? As cores, o peixe, a terra, o barquinho de papel ou a parte escrita? E por quê? Alguma coisa nessa propaganda te chamou a atenção. Então você vai colocar o que te chamou a atenção e por que chamou a atenção. Compreensão do texto, atividade oral e escrita.
Observe a imagem da propaganda e responda. Que impressão ela provoca em você? Repare bem. Essa cor escura, esse ambiente desolador, retratado com peixes mortos, terra seca. Eles provocam o que em você? Provavelmente uma tristeza, uma sequidão, uma revolta de tudo seco, não tem água, né? Então você vai escrever aí. Que impressões esta imagem provoca em você? Imagem na propaganda. A propaganda traz uma fotografia. Letra A. Que lugar essa fotografia provavelmente retrata? Olha e repare bem. Provavelmente ela retrata o quê? O fundo seco de um rio ou de um lago, né? Porque pela terra esse lugar já foi um lago ou um rio. E agora só está a sequidão. Então que lugar essa fotografia retrata? O fundo seco de um rio ou de um lago. Letra B. O que você observou na imagem para dar a sua resposta? Que resposta? A resposta da letra A. Você não disse que é o fundo seco de um rio ou lago? O que você observou nessa imagem? Provavelmente você observou que os peixes estão precisando de água para viver, que o barquinho está precisando de água para flutuar, e a terra seca e rachada está desse jeito pela falta de água. Então é isso que você vai colocar ali. Vai colocar como resposta. O que você observou? Se você observou que os peixes precisam de água para viver, ótimo. Se você observou que o barquinho que precisa de água para flutuar, excelente. Ou que a terra está seca e rachada por causa da falta de água. Número 2. Quais elementos na imagem são mais chocantes para você? Por quê? É uma imagem forte. Tem cores escuras, né? Umas cores diferentes, assim. E quais elementos? O que são esses elementos? O barquinho, o peixe aí querendo viver, mas não tendo água, essa terra seca e rachada. O que para você foi mais chocante? Então você vai olhar e vai colocar. Mas professor, o que é esse chocante? O que foi que de olhar a imagem, a propaganda, te chamou essa atenção? Escreva, dê a... Número 3. Em sua opinião, qual foi a intenção de utilizar essa fotografia na propaganda? Pense, eles estão falando para a gente economizar água. Essa é a ideia da propaganda. Mas eles usaram essa fotografia. Ao invés de eles pegarem aquele pingo de água, uma torneira aberta, eles escolheram essa fotografia com esse chão rachado, parecendo um fundo de um lago, que um dia já foi lago seco. Peixe. Por que eles usaram essa fotografia nessa propaganda? Provavelmente para chocar o leitor. Chocar, deixar o leitor impressionado ao ver a natureza deteriorada, ao ver a natureza destruída, né? Tentou chamar a atenção do leitor, que é você, né? Convencer você pela emoção. Texto verbal na propaganda 1. Na parte central da propaganda, temos a imagem de um barquinho feito de jornal. E na parte superior, a mensagem. A falta que ela faz não é brincadeira. Assinale as alternativas que explicam o sentido da expressão não é brincadeira. Então, a frase não é brincadeira, ela significa o quê? Qual o sentido que ela significa? Que ela tem. Barquinho de papel não é feito para brincar. A falta de água é coisa muito séria. Ou não se brinca com algo tão grave como a seca. Barquinho de papel é uma brincadeira muito séria. Qual dessas frases você entende que significa não é brincadeira? A falta de água é coisa muito séria
e não se brinca com algo tão grave como a seca. Então você vai colocar o X nas duas alternativas. Dentro do retângulo verde está lá. As propagandas geralmente usam uma frase de apelo, né? Um pedido, que é o convite, e outra chamada de argumento, que é utilizada para convencer o leitor. Número 2. Releia as frases que aparecem na propaganda. Letra A. Escreva A para indicar a frase, que é um apelo, né? Tô pedindo, convidando, né? Apelo é um convite. E letra B, para indicar a frase que é um argumento. Argumento é quando eu estou explicando o porquê, né? Argumento, quando eu estou lá explicando o porquê. Então, você vai colocar a letra B para indicar um argumento e a letra A para indicar um apelo. Vamos ver as frases. A falta que ela faz não é brincadeira. Essa frase, a falta que ela faz não é brincadeira. É um apelo é um convite. Ou é um argumento? Eu estou usando um argumento, ó. A falta que a água faz não é brincadeira. Não é brincadeira, é um argumento que eu estou usando. Então aqui eu vou colocar a letra B. A outra frase. Economize água. Economize água é um apelo, né? O verbo economize, está dando uma ordem. É um apelo. Então a letra A. Agora a letra B. Na propaganda, a imagem de uma diversão infantil. Um barquinho de papel. A mensagem dessa propaganda dirige-se somente às crianças? Explique. Será que é só as crianças? Tem um barquinho de papel, era só para as crianças? Sim ou não? Não, né, pessoal? Não é só para as crianças, não. Não, é para todos entenderem que se a gente não economizar água, vai acabar a água e os rios ficarão secos. E não terão como ter o barco flutuar, né? Então, essa mensagem, essa propaganda é para todos. Número 3. A finalidade dessa propaganda é convencer o leitor a mudar ou repensar suas atitudes em relação à ideia divulgada. Então, toda a propaganda, ela quer convencer o leitor, quem está ouvindo ou vendo, a mudar ou de atitude ou comprar um produto. Esta quer que você mude. Então, se você gasta água, a ideia é economizar, que você economize. Com essa propaganda, você foi convencido? Você foi convencido a economizar água? Senão os rios vão secar, senão os peixes vão morrer. Foi convencido? Se você foi, você coloca sim, vírgula e por quê. Faz a frase. Se você não foi convencido, você coloca não, vírgula e por quê. Escreva aí a resposta.